E aí, galera, no podcast de hoje a gente vai conversar sobre O Senhor dos Anéis e eu trouxe um convidado que manja muito do tema. Vocês vão ver depois da vinheta. É isso aí, o convidado de hoje do nosso podcast é o Rafael, do canal O Bolseiro. Fala, Rafael, tudo bom? Fala, Arthur, tudo bom? E você? Maravilha, cara, tô muito animado, porque não é sempre que a gente fala de Senhor dos Anéis aqui no Warner Play, mas toda vez eu fico muito animado, ao contrário de você, né, que faz vídeos de Senhor dos Anéis sempre no seu canal, né? Exatamente, toda semana tem vídeo novo. Boa. Ó, o Rafael, depois a gente vai falar sobre isso. Ele, inclusive, tá fazendo um mestrado sobre as obras de Tolkien. Depois a gente fala sobre isso, mas eu quero saber o seguinte. Rafael, pra gente começar, ó, a gente vai falar de tudo, tá? Vai falar de livro, de série, de animação, dos filmes, de tudo. Pra começar, cara, você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Senhor dos Anéis? Qual foi o primeiro contato que você teve assim? Ah, lembro sim, Arthur. Acredito que, como a maioria dos brasileiros, foi através dos filmes. Em 1º de janeiro de 2002, lançou aqui no Brasil A Sociedade do Anel, né? Eu não consegui assistir nos cinemas, eu tinha 11 anos, mas assim que esse filme, A Sociedade do Anel, chegou nas locadoras, tô denunciando até a minha idade aqui, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é locadora, o que é fita VHS, mas assim que A Sociedade chegou nas locadoras, eu aluguei, né? E fiz 2 locações de uma vez, né? O que eu atingi uma meta aí, bati uma meta de assistir 12 vezes nessas locações aí, A Sociedade do Anel. Então foi amor à primeira vista. Nossa, pensa um cara que gostou do filme, hein? 12 vezes de primeira. Cara, eu lembro que, assim, eu não sabia, na época, o que era Senhor dos Anéis. E eu fui na pré-estreia, mas não porque eu queria, porque meus amigos estavam muito no hype. Eu tava meio que, sei lá, desinformado sobre o assunto. Meus amigos foram na pré-estreia, eu falei, ah, bora, né? Me falaram que ia ser um filme de coisa que a gente gostava, de RPG, ia ter elfo, ia ter anão. Eu falei, cara, deve ser legal esse filme. Quando eu comecei a assistir no cinema e vi, meu, a Terra-média, vi as raças lá, os anões, os elfos, os orcs, os goblins e tudo aquilo que eu jogava no RPG, eu falei, cara, esse aqui é o filme da minha vida, esse é o melhor filme do planeta. E até uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei tipo, chocado no primeiro filme, é que eu não sabia que era trilogia. Quando acabou o filme, depois de, não sei, quase 3 horas, acabou o filme, eu falei, não, mas peraí, mas não tinha que destruir o anel? Então parece que tá faltando um pedaço. Daí os caras, não, é trilogia. Eu falei, nossa, eu não nem manjava direito o que era trilogia. Eu sei que me chocou demais, assim, eu gostei demais da história, me identifiquei. É muito legal. Literalmente é fantástica, né? É, uma história com certeza fantástica. E, É, e mas, você, o que que você gostou mais da história? Por que você acha que ela te cativou ao ponto de você assistir 12 vezes na fita? olha, durante muito tempo eu também me questionei, né? O que chamou tanto atenção, né? Eu acho que toda essa questão da fantasia, né? De fato encanta a gente. Eu acho que é algo. Eu acho que isso seria a primeira coisa, o primeiro motivo. Mas com o tempo eu fui entendendo outras coisas, porque que não só o Senhor dos Anéis, mas toda a obra de Tolkien, ela consegue pegar a gente assim, né? De tal maneira diferente de outras obras, né? Tem um tolkienista aqui no Brasil, chama Ronald Kirmes, ele é um dos tradutores, né, da obra de Tolkien aqui no Brasil, e ele tem um livro chamado Explicando Tolkien, e nesse livro ele fala sobre a tridimensionalidade na obra de Tolkien, né? Fala sobre a profundidade, porque assim, o Tolkien ele criou um universo, né? Ele criou a sua mitologia de uma forma que se aproxima muito, né, do nosso mundo primário, né? A obra de Tolkien é um mundo secundário e ela tem tantos elementos, né, relacionados ao mundo primário que dá essa noção de tridimensionalidade. Então, ele criou línguas, raças, povos, né? Ele criou idiomas, né, para os povos. Tem toda a parte de fauna, de flora, mapas, parte geográfica. Então tem tanta coisa, tanto detalhe, que aquilo acaba nos aproximando muito, fazendo com que esse universo pareça até palpável, né?
Parece que realmente a Terra-média existiu, né? Então, com o tempo a gente entende que, na verdade, é toda essa riqueza de detalhes, a tridimensionalidade na obra do Tolkien. Na verdade, uma mistura, né? De uma história muito boa, de um mundo muito complexo, desse detalhe, dessa experiência. E se for analisar mesmo, tem muita coisa complexa. Tem a relação de que ele escreveu ali na época da Segunda Guerra Mundial, então tem esses detalhes que em momentos do filme ou em momentos do livro que a gente vê que é um peso, é uma parte sombria, a parte das guerras, então tem todo um universo gigantesco que a gente pode explorar. E uma coisa que você falou que muita gente não sabe é que o Tolkien mesmo, ele escrevia, ele criava as línguas, né? A língua dos elfos, a língua proibida. Ele era um professor não sei como que chama, mas um professor de línguas mesmo, né? O filólogo. Filólogo, isso. Isso, essa era a formação dele, né? Também ele ensinava isso, então ele dominava muitas línguas, né? Do primário, e ele acabou criando, né? Para sua mitologia, né? Para o seu mundo secundário também, línguas novas dos elfos, dos anãos, né? A língua negra, igual você falou aí. Então tem muita coisa. Algumas não dá para falar, não estão bem desenvolvidas, né? Mas algumas, principalmente dos elfos, né? Dá para falar sim. E você falou agora uma coisa que já bateu no meu ouvido aqui. Você falou anãos ao invés de anões. Isso tem um propósito? Tem sim, tem sim. Na nova tradução agora são anãos, né? Na verdade, essa palavra ela existe no português, só estranho mesmo, né? Sim. A gente costuma falar anões, mas existe anãos, né? Uma versão assim um pouco mais arcaica, digamos assim, do português, para emular exatamente a palavra em inglês que o Tolkien usou para os anões, né? Tanto que até os editores tentaram corrigir ele, né, na revisão dos livros, né? E ele falou, não, essa é a palavra É mesmo. assim mesmo, eu sei que eu tô é, falando, eu manjo disso é, aqui. é um inglês mais arcaico, é uma palavra menos usada, né? Porque seria o plural de anões em inglês é dwarfs, com V, né? Com V não, desculpa, com F, dwarfs. E Uhum. o Tolkien usava com V, dwarves, né? E aí os revisores iam lá e trocava o V por F ali, tirava o E e tal. E o Tolkien falou, não, é com V mesmo, é dessa forma. Então, os tradutores, né, nessa nova tradução tentaram emular essa palavra no português. Então, ao invés do plural anões, né, as traduções estão com o plural anãos. E tem vários guias, né, do próprio Tolkien para você fazer uma tradução. Por exemplo, a parte do Baggins, não era para você deixar lá Bilbo Baggins, mas sim Bilbo Bolseiro. Ele colocou, acho que para todas as línguas, como você fazer essas traduções na língua que o livro for publicado, né? Sim, tem esse guia de nomenclaturas, né, que o próprio Tolkien ele criou, né? Ele viu essa necessidade depois de ver algumas atrocidades em outras línguas. Então, como ele tinha conhecimento de outras línguas, né, ele acabou ajudando, auxiliando os próprios tradutores de outros países. Bom, a gente falou um pouquinho de livro. Tem muita gente que conhece bem Senhor dos Anéis apenas pelos filmes, ou às vezes pelos jogos, e não tanto com os livros. O que você vê assim mais de diferença do que tem no livro e não tem no filme? Qual que é a grande experiência do livro que difere do filme? É comum isso acontecer, né, nas adaptações, tanto que eu falo, eu gosto muito dos filmes, como eu falei, eu comecei pelos filmes, né, minha porta de entrada para Tolkien foram os filmes, né, um ano depois ali, como eu falei, em 2002 eu assisti aos filmes, né, pelo menos A Sociedade do Anel, e continuei assistindo aí, já nas Duas Torres eu consegui ir ao cinema e tudo mais, pré-estreia, todo fanzão, né, e em 2003 quando antes de lançar o Retorno do Rei, um professor de português viu conversando com os amigos sobre O Senhor dos Anéis, sobre os filmes, e ele era muito fã, tinha os livros, e ele me emprestou o primeiro volume, né? Na verdade, o volume único, né? De O Senhor dos Anéis, com a capa do Gandalf, eu tenho até aqui. E ele me emprestou para eu ler. Então, em 2003, eu já tive acesso aos livros, né? A leitura do Senhor dos Anéis. Então, é realmente algo fantástico, né? Essa questão do acesso. E quando você lê, assim que eu comecei a ler, já tinha assistido os dois primeiros filmes, né? Tinha acabado de lançar os dois primeiros. Eu já comecei a notar essas diferenças, né?
Mas eu acho que a principal, eu sempre falo que a adaptação é adaptação, não dá pra gente ficar questionando muito, e E eu amo mesmo que muito, os filmes são gigantes, mas não dá pra colocar tudo não que tem no tem livro, tem que como. fazer uma seleção, né? Não tem como. Então, alguns personagens ficam de lado, né? Acho que o mais famoso é o Tom Bombadil, né? Acho que é o que o pessoal, desde a época lá, já reclamava, né? Ele ficou totalmente de lado, ele participa ali mais ou menos de uns 2 capítulos dos livros, Uhum. e ele nem existe nos filmes, né? Mas conseguiram tirar ele. O velho Salgueiro Homem também, que também faz parte ali desse momento com o Tom Bombadil, né? E alguns personagens, né, secundários ali foram removidos, mas eu acho que a principal diferença que as pessoas vão perceber ao ler, quem não leu ainda e só assistiu aos filmes, é o senso de urgência. Isso daí é muito, é uma diferença discrepante mesmo, assim, porque nos filmes tem a festa do Bilbo, né? E aí de repente o Gandalf, ele pega, o Bilbo deixa o anel pro Frodo, o Gandalf vai atrás pra conhecer mais, entender o que é aquele anel. Depois ele volta, fala pro Frodo sair do condado. O Frodo já sai do condado, né? E é muito rápido, né? Uma coisa, parece que foi em uma semana tudo se resolveu ali, né? Mas Só o que senso de urgência que você fala é de o Bilbo, desculpa, do Frodo já levar o anel pra destruir. Essa importância? o tempo, assim, que o senso de urgência no sentido de demora, nos livros e nos filmes não tem, é muito rápido o senso de urgência dos filmes, no sentido de tempo mesmo. Por Uhum. exemplo, parece que tudo aconteceu em uma semana, a festa do Bilbo e o Frodo sair do condado, né? Entendi. E nos livros, isso demorou 17 anos, da festa do Bilbo até ele sair do condado. É, Então, isso realmente no filme você não percebe. você nunca vai dizer que demorou, tipo, né, 17 anos, né? Que, Uhum. nesse tempo. Então, isso daí acontece o tempo inteiro no livro, né? E a gente percebe essa diferença nos filmes. Tanto que a jornada, né, do Anel, a jornada de Frodo, demora mais ou menos um ano. É um ano para ele chegar lá em Mordor, né? Para ele destruir um anel ali, para ele chegar no Monte da Perdição, né? Então, um ano não dá pra gente dizer que nos 3 filmes demorou aquilo ali tudo um ano, né? Então eu acho que é Entendi. uma diferença que pouca gente fala, mas eu gosto muito de pontuar. Todo mundo fala, personagem faltou. Por exemplo, outra coisa de diferença, assim, que eu lembrei agora. São muitas, né? Mas outra é a própria Arwen, a elfa, que resgata ali Frodo, né? Que ela pega Frodo se fere ali na Sociedade do Anel, e ela Quando ele leva tá ele pra envenenado, né? Valfenda, a cavalo, né? Aham. Na verdade, não é ela que faz isso, é um outro elfo, Glorfindel, né? É um elfo bem mais velho, né? É outro personagem que aparece. Aí o Peter Jackson encaixou a Arwen ali, eu acho que ficou legal, acho que foi uma boa escolha, Ficou. assim. É, a cena da cachoeira também é muito, muito legal. E Sim. você falou até de senso de urgência. A gente pode até tocar num assunto aqui que tem gente que não sabe, que teve um filme de 1978, um filme animado, que o pessoal fala justamente isso, que não, uma coisa que até de diferença entre o filme de 2001 pro filme de lá de 1978 é que não dava tanta urgência nem tanta importância nessa missão de destruir o anel. Então, assim, depois você procura, se o pessoal não ouviu falar, procura no YouTube. É um filme meio polêmico em relação ao visual dele, é uma animação muito antiga. Você chegou a assistir esse filme, Rafael? Assisti sim, assisti sim. A primeira vez que eu assisti foi exatamente nessa época que eu tava descobrindo mais sobre o Senhor dos Anéis, né? Que após a leitura dos livros e tudo mais, aí começaram a aparecer mais coisas. Eu também aluguei esse filme na época, assim, não Ah, é? lembro Você se você... conseguiu achar na locadora? Achei a Era fita na boa essa época. locadora, hein? Era muito boa mesmo. Tanto que Nossa. era o Gandalf na capa com uma espada assim, né? Um negócio bem doido. E esse filme aí, eu até gostei na época, assim, do traço, do desenho, né? Porque ele mistura várias coisas, né? É, tem Tem umas técnicas diferentes. Na verdade, isso. batendo o olho, eu acho que assim, ele é meio que dividido.
entre algumas cenas de animação bem boas, você fala, nossa, que fluido, que diferente e tal. Só que tem umas partes que eles usam filmagem Isso. com contraste pra fazer como se fosse animação. Então, cara, dá um ar de estranheza muito esquisito. É, Tem uma técnica que chama, eu até anotei aqui, chama rotoscopia, que é rotoscopia. você filma, tipo, ó, você tá me vendo aqui, beleza, então você me filma aqui e depois você pega e desenha por cima. Então, assim, isso foi uma técnica usada na época que ficou legal quando eles fazem os movimentos de batalha e tal. Agora, os momentos que eles pegam e colocam só, tipo, super contrastado pra parecer desenho, eu achei meio esquisito. É verdade, é verdade. Na época, como eu falei, tipo, aí eu já tava entrando na pré-adolescência e tudo mais, então tudo era novidade, até achei legal. Mas depois a gente fica um pouco mais crítico mesmo. Acredito que eu, se tivesse assistido quando adulto a primeira vez, assim, ia achar muito ruim, né? Mas eu acho que é bem diferente. Acho que pra época, anos 70, né? Eu acho que os caras, né, foram bons, assim. Mas realmente tem muita diferença, muita coisinha assim que é meio complicada, né? Os traços são bem diferentes. Lembra muito o traço daquela época, assim, do Caverna do Dragão, Thundercats, né? Um traço mais americano, né? O desenho deles, assim. Sim, um traço meio que de RPG mesmo, né? Um traço, você fala do Caverna do Dragão, lembra bastante Isso. os personagens mais compridos e tal. Só que o grande diferencial é a movimentação, porque É. você vai perceber que tem alguma coisa esquisita, que é exatamente essa técnica de desenhar em cima dos personagens. Porque, assim, a animação geralmente tem é, economia de quadros, né? Então você vai ver lá uma espadada, você, sei lá, o cara levanta a mão, depois já tá com a mão embaixo. Não, aquilo lá você vê mesmo o movimento todo. Então é diferente. Acho que vale assim É. pela arte, se você assistir com a cabeça assim, ah, vamos ver qual é que é. Para apreciar também e ver a visão, né, do diretor e dos produtores ali, a visão que eles tinham dos personagens antes, que assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? O filme meio que estraga a sua imaginação em relação aos personagens. Por exemplo, depois você vai ler os livros, você não vai conseguir mais imaginar o Aragorn diferente do Viggo Mortensen, né? Do É, ator. exatamente. Então é legal ver essas animações bem mais antigas que os filmes, para você ver como que eles imaginavam os personagens naquela época, É, né? exatamente. Quem leu os livros depois de 78 tinha aquela imagem, né? Verdade, verdade. Mas é legal, vale a pena sim, acho engraçado até. Ah, e tem umas curiosidades que esse filme de 78, o Peter Jackson, ele fez algumas referências ou homenagens ao filme. Então tem algumas cenas que não estão no livro mesmo, que ele resolveu colocar. Por exemplo, é, quando o Aragorn pega lá os hobbits no pônei saltitante e troca de quarto, chegam os Nazgûl lá pra colocar a espada nas camas e eles não estão lá. Então, essa troca de cena, de que você acha que no filme eles vão ser assassinados e não vão, porque eles estão em outro quarto, isso foi uma referência lá de 1978. Então, assim, teve umas homenagens, não só essa, mas acho que umas 3, 4 cenas que foram de homenagem aí pra esse filme de Verdade, 78, que foi verdade, importante. verdade. Então, exatamente por isso, né? Porque era o que tinha até então, antes dos filmes, era o que tinha. Então, era a visão e era também a referência que todo mundo tinha ali, né? Inclusive o próprio Peter Jackson. Então, a gente vê como uma homenagem, mas pode ser também que ele deu, né, uma copiada descarada É, mesmo, pode né? ser. Eu vou Tava falar meio ciente. homenagem. Porque assim, tem também aquela do Cavaleiro Negro, né? Quando os hobbits se escondem Verdade, nas embaixo da raízes. raiz. Aquilo ali também é igualzinho, praticamente igual ali dos anos 70 e depois da versão do Peter Jackson, né? E não é exatamente daquela forma que tem nos livros. É, outra cena que também dá pra ver que total copiou ou fez uma homenagem é na festa do Bilbo, bem no começo, onde mostra um pezão de um dos hobbits. Isso, Essa isso. cena do pezão também é exatamente a mesma fotografia ali, o mesmo enquadramento desse filme de Enquadramento. 78. Tem até na internet, vocês podem pesquisar aí no YouTube a comparação, né, divisão de tela, assim, do filme de 2001 pro filme dos anos 70. Ó, a gente falou já um pouquinho de livro, um pouquinho desse filme antigo, e agora tem uma novidade que é a animação, que tá
tá sendo produzida aí pela Warner, que chama A Guerra de Rohirrim. Como é que fala? Rohirrim. Rohirrim. Isso aí. Tanto que Tá. Rohan fala Rohan. Não fala Rohan, né? Verdade. É, Sempre começa com Rohan. isso aí, isso aí. The War of the Rohirrim. Rohirrim. É uma animação aí também pela Warner, né? Que a Warner tá produzindo também, né? E conta a história da origem ali do Abismo de Helm. Quem lembra aí, nas Duas Torres tem aquela guerra icônica, né? Aquela batalha muito top ali no Abismo de Helm, né? E acho que é uma das maiores batalhas ali do cinema ali. É uma das batalhas que eu mais gosto, cara. É muito tenso. A hora que chegam lá os elfos pra ajudar, e a hora que quebra a. Você fala assim, é intransponível essa barreira. Daí os orcs dão um jeito de explodir lá o fosso. Cara, é muito tenso, é escuro. Nossa, uma cena incrível. Exatamente, é esse local, né? Então essa animação no estilo anime mesmo, né? Que vai rolar. Tanto que o diretor, ele é o diretor do Akira, né? Então, Ghost in the Shell. Então vai ser uma animação no estilo, no traço anime mesmo, né? E será ambientado nesse local, nesse abismo de Helm, como que surgiu, né? Tanto que se chamava apenas Abismo. Vai contar a história do Helm, né? Que foi um dos reis aí de Rohan, né? O nome do rei de Rohan. O nome dele é Helm Mão de Martelo, né? E vai contar a história como que surgiu, o que aconteceu naquele local, né? Toda essa história aí para levar o nome dele, o Abismo de Helm, né? E vai ser bem bacana, é uma história bem legal, vai contar aí sobre Rohan também, né? Quem quer saber mais sobre esse povo, então essa animação aí tá bem aguardada. Com certeza, todo mundo aí que curte Senhor dos Anéis deve estar ansioso por essa novidade. E fala um pouquinho de Hobbit. O Hobbit a gente sabe que é apenas um filme. Tem gente que fala assim, não, mas eles esticaram o filme pra fazer três e tal. Cara, geralmente quem fala isso pra mim, eu falo assim, cara, Senhor dos Anéis, você pode fazer 9 filmes sobre o Senhor dos Anéis. Você quer esticar a história, estica. Me entrega mais coisas do Senhor dos Anéis, por favor. Inclusive, tem versão estendida. Então, acho que quanto mais, melhor. Não tem desvantagem. Você gostou muito do Hobbit? Você acha que o Senhor dos Anéis é muito superior ao Hobbit? Qual que é a sua visão assim mais do Hobbit? Olha, eu gostei bastante do Hobbit, né? Obviamente não bateu o Senhor dos Anéis, né? Uhum. Não tem como, mas gostei bastante, assim, né? É uma frase que eu costumo dizer, quanto mais Tolkien, melhor, né? Boa. Então, eu uso muito essa frase porque realmente, quanto mais Tolkien, quanto mais coisa tiver de Tolkien, eu tô feliz, por mais que tenham diferenças, adaptações e tudo mais, né? Eu não sou muito purista assim, não, né? Sou bem tranquilo em relação a isso. E o Hobbit tem realmente muita coisa, né, inventada ou adaptada ali, né, criações novas ali do próprio diretor, da produção também. Mas tem muita coisa que realmente não está no livro do Hobbit, mas que Uhum. aconteceu, né, na época do Hobbit, que o Tolkien escreveu em outros lugares, como por exemplo nos apêndices de O Senhor dos Anéis, em Contos Inacabados. Então tem trechos ali do Hobbit que a galera bate muito, não tem isso. Um livro pequeno, fizeram 3 filmes, né? Tipo, enrolaram muito, inventaram muito. Sim, inventaram algumas coisas, mas muita coisa que tá a mais, que tá além do livro O Hobbit em si, de fato foi criado pelo Tolkien, de fato aquela história existe e foi escrita. Só que não está dentro do livro O Hobbit, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, do encontro do Gandalf. Acho que se eu não me engano, tá na Desolação de Smaug no filme, né? Logo no começo já começa o Thorin, escudo de carvalho, encontrando o Gandalf ali no pônei empinado, né? Que é o antigo pônei saltitante, agora nessa tradução ficou pônei empinado, né? E aí tem esse encontro, que é como o Gandalf, ele começa a bolar ali um plano junto com Thorin para poder retomar, né, a Montanha Solitária, né?
Então, isso daí não tem, né, dentro do livro Hobbit. Não tem esse diálogo, não tem essas cenas, né? Mas tem, né, extra, né? O Tolkien também escreveu isso, né? Tem nos apêndices, tem no Contos Inacabados, né? Então, o Peter Jackson se aproveitou disso e encaixou nos filmes para dar mais tempo ali, né? Para fechar essa trilogia. Então, é canônico, né? É algo que tá correto, só não tá dentro do livro mesmo, assim. Agora tem muita coisa, personagem como a Tauriel, né? Aquela elfa ruiva, não existe. Que não O existe. O Alfred próprio lá Legolas não aparece no não Hobbit, né? aparece. Ele é vivo nessa época, né? Mas ele não aparece, né? Tolkien nem tinha criado ele ali pro Hobbit ainda, né? Então, o Legolas não aparece. Quem mais? O Alfred, aquele mordomo lá do rei, né? Também nem existe esse É personagem. verdade. Tem muito personagem criado, né? Acrescentado ali. Mas o Peter Jackson, né? E a esposa dele, as produtoras e tudo mais, eles conseguiram criar, né, uma classe e tudo dentro do que o Tolkien já havia criado, respeitando ao máximo a mitologia do Tolkien, né? Então eles criaram um background, uma história ali para Tauriel, né, para cada personagem, né? Então não foi também de qualquer jeito, né? E obviamente aquele romance, né, dela com o anão também não existe, né? Já que ela não existe, muito menos o romance. Certeza. E tem toda uma preocupação da família Tolkien, né? Tem acho que uma organização que cuida para manter para não alterar nada, né? Que cuida da Sim. história mesmo de tudo que foi publicado e escrito por Tolkien, né? Exatamente. Tolkien ele era conservador, não tanto quanto falam por aí, mas ele sempre teve assim uma aversão, né, em relação a adaptações, esse tipo de coisa, né? E a família segue a mesma linha, né, dele, os filhos seguem a mesma linha do pai e vão tentando proteger esse legado, né, de toda essa mitologia que ele criou e tentando ao máximo auxiliar quando dá, nas questões das adaptações, né? Mas a família filtra muita coisa, até para os livros mesmo, né? Até uma curiosidade, por mais que uma editora tenha, em qualquer país, tá? Não só aqui no Brasil, tenha os direitos de publicação dos livros do Tolkien, toda vez que ela vai lançar, vai publicar uma edição, uma nova edição, ou uma nova edição de um livro que já foi lançado, né? Uma nova versão, algo do tipo, a editora, por mais que tenha os direitos, ela tem que mandar pro Tolkien Estate, que é a que cuida dos direitos do Tolkien, tem que mandar tudo certinho para ver se eles aprovam aquela nova edição, se tá tudo certo, se não vai, de alguma forma, agredir, não seria agredir, né? É uma palavra muito forte. Mas se não vai impactar em alguma coisa em relação à obra do Tolkien, assim, se não vai contra, se. Aí eles têm que aprovar. Resumindo, até isso, até os livros, capa, sabe? Tipo, os desenhos, Uhum. ilustração, a família do Tolkien tem que aprovar. Até Não, mas tá das certo. editoras. Não, ninguém pode mexer, ninguém pode estragar, ninguém pode tocar nessa obra incrível, uma das histórias mais legais, mais ricas e mais divertidas aí que temos hoje em Sim. dia. E ó, não sei se você lembra, eu sei que assim, daí lançou Senhor dos Anéis, terminou lá em 2013, desculpa, 2003, foi 2001, 2002, 2003, né? Isso. E ganhou um monte de Oscar. Acho que até hoje é o filme que mais ganhou Oscar. 17 a trilogia. 17 É, Oscar. Toda vez o, que alguém o fala Retorno que não do gosta. Rei ganhou 11. Aí esse bateu o recorde, só tem mais 2 filmes que conseguiram, em toda a história do cinema, só 2 filmes conseguiram 11 estatuetas, né? Que foi Titanic e Ben-Hur. E o Retorno do Rei. Então, tem gente que eu conheço que fala que não gosta de Senhor dos Anéis. Eu falei, cara, não sou eu que tenho que convencer que Senhor dos Anéis é bom. Eu não manjo nada de filme. Olha os Oscars, olha quanto Oscar. Não sou eu que tô falando, cara. Dá uma chance. Se você não conhece Senhor dos Anéis, tem pessoal aí mais novo que não é dessa época. Cara, e outra, não precisa de remake, nada. O filme é sensacional. Inclusive, uma coisa que foi lançado agora,
no final aí, no começo do ano, acho que no final de 2020, tem uma versão remasterizada. Então tem agora em 4K, porque antes não tinha, nem Hobbit, nem a trilogia de Senhor dos Anéis, não tinha antes em 4K, e agora está disponível tanto para comprar quanto para alugar nas plataformas digitais. Por exemplo, você vai no Google, coloca lá Google Filmes, e tem para você comprar ou alugar os filmes. E lá você pode comprar ou alugar também o 4K. Eu assisti, acho que no começo do ano mesmo, tudo de novo de Senhor dos Anéis. Foi mais uma justificativa para assistir mais uma vez toda a trilogia. Inclusive, não foi só uma adaptação em 4K. Tem alguns filmes que a gente pega, vê assim, beleza, agora só tá com uma definição maior. Mas não, eles fizeram questão de corrigir cores. O próprio Peter Jackson, ele falou que eles, na época, não fizeram uma certa correção de cores que hoje eles deixaram nessa remasterização muito mais bonito, sabe? Uma cena conversando muito mais com a outra na questão de cores. Você vê mesmo a definição, algumas coisas até em 3D foram ajeitadas, então vale a pena. Para quem quer uma justificativa para assistir mais uma vez a trilogia, tanto Senhor dos Anéis quanto Hobbit, tem agora em 4K. Isso aí. E não sei se você lembra, o Hobbit, quando lançou, acho que em 2012, no final de 2012, cara, eu tava com medo na época. Não sei se você lembra, você também é dessa época, deve ter mais ou menos a minha idade. Você lembra que o pessoal tava falando que ia acabar o mundo em 2012? Tava sério o negócio, né? Tem filme que chama 2012 e tal. Eu falei, cara, beleza, acaba o mundo, não tem problema, mas acaba depois do Hobbit. Deixa eu assistir pelo menos o primeiro episódio, o primeiro filme do Hobbit. E não acabou o mundo, cara. Tivemos os 3 Hobbits, ainda bem. Verdade, teve esse momento nessa época mesmo. Eu não fiquei muito assim, né? Mas. Porque toda vez vai acabar o mundo, né? O mundo né? O pessoal sempre arruma um jeito de falar que vai acabar o mundo. Tá sempre acabando, né? Então, foi em 2000, 2012. Agora vamos pra próxima data aí. E você falou uma frase que eu achei bacana, que é quanto mais Tolkien, melhor. Tem muita cena extra, tem muita... Na versão estendida, se não me engano, do Senhor dos Anéis, tem quantas horas a mais? Tem quase 3 horas a mais, não é? E em cada filme tem cerca de 1 hora a mais. Então, imagina, cara, 3 horas a mais na trilogia é muita coisa. Hoje eu nem sei falar mais o que é versão estendida, porque eu acho que assisti tantas vezes, às vezes assisti em versão estendida, não. Mas você lembra de algumas coisas que só tem em versão estendida, tanto de Hobbit quanto de Senhor dos Anéis? É verdade, né? Você falou isso. Já mistura na cabeça. Né? Então, já tem tantos anos assim que eu assisto versão estendida que eu não lembro mais o que não tem. Eu acho. Uma coisa que eu lembro aqui. Eu lembrei de a morte do Saruman. Eu ia falar essa daí também. Essa daí, né? Acho que é uma das mais chocantes. Quando eu vi essa primeira cena, eu falei, cara, eu não lembrava que eu tava assistindo versão estendida, tá? Uhum. Eu aluguei, acho que também foi na locadora, versão estendida, no DVD. Daí eu falei, que é isso? O Saruman caindo desse jeito da torre? Como que eu não lembro dessa cena? Daí os caras falaram, não, a versão estendida. Eu falei, tá. Mas é bizarro, porque as cenas são meio distribuídas entre o filme, então é difícil de perceber. Ficou bem legal. E tanto que essa cena aí do Saruman, ele no livro é diferente, né? Ele não morre ali em Isengard. Na verdade, ele vai pro condado, né? O Saruman. Até uma curiosidade pra galera aí. Tanto que tem um capítulo, né? Final, é um dos capítulos finais ali, acho que é o penúltimo capítulo do Senhor dos Anéis, que é quando os hobbits voltam pro condado, né? Tipo, já derrotaram Sauron, destruíram um anel, aí tem a viagem de volta. Nos filmes, eles voltam, o condado tá bonitinho, tudo legal. Só que nos livros, não. O Saruman foi lá pro condado e começou a destruir tudo. Ele morre lá no condado, né? Então é bem diferente. Então o capítulo chama-se O Expurgo do Condado. Ou seja, tem uma outra batalha dos hobbits no condado, no final do Senhor dos Anéis. É bem legal. Outra cena que eu vou falar tudo que eu acho, porque igual eu falei, tipo, pra mim já é tudo uma versão só, não tem mais versão estendida ou versão normal, né? Tá, eu acho que o Boca de Sauron, acho que não tem na versão normal. Você lembra do Boca de Sauron, que eles vão lá nos portões de Mordor lá? Sim, verdade. É um monstro, acho que é um orc mesmo, não é? Um tenente ali, um representante do Sauron, né? Que o Sauron ele não saiu ali nos portões, ele sai e ele aparece ali para tentar, entre aspas, negociar, e ele mostra até
o colete ali do Frodo, né, de Mithril, aquele colete que protege ele, porque ele conseguiu aquele colete pra falar que ele matou o Frodo, né, pra falar pro Gandalf, pro Aragorn, pra galera ali, que ele conseguiu capturar o Frodo e matou o Frodo. Então ele mostra um pedaço dali de um item do Frodo. Só que ele conseguiu na torre de Cirith Ungol lá, quando o Frodo Ah, ele é picado pela Laracna e os orcs levam ele pra torre. Ele fica nu, né? Então os orcs tiram as vestes dele e tal. E aí quando o Sam resgata eles, o Sam não pega aquele colete, ele é levado pro Sauron, né? E aí, nesse momento, essa cena aí, que o Boca de Sauron aparece, eu acho que é a versão estendida, cara. não, essa é sim. Essa eu lembro que quando eu assisti eu me choquei também. Eu falei, meu, será que eu tenho uma memória tão ruim? Como que eu esqueci desse cara no portão? Horrível, horrível. A boca dele é É, horrível. e tem uma outra cena que eu também não tenho certeza se é da versão estendida do Hobbit, que é É, inclusive uma das minhas cenas preferidas. É quando tem aquela batalha nos portões lá da Montanha dos Anões, sei. dos elfos contra os anões, que daí tem toda uma briga, e tem aquela arma que corta as flechas. Você lembra se isso é a versão estendida ou não? Sei, sei. O Cara, começo da batalha, porque a batalha tem, mas esse começo da batalha que mostra um brigando mesmo com o outro, eu acho que é a versão estendida. do Hobbit é mais difícil falar. Porque do Hobbit eu já assisti, assim, acho que só nos cinemas, que foi a versão normal. Depois que saiu, só foi versão estendida. Eu já não lembro exatamente. Mas tem bastante cena, tem bastante... O Senhor dos Anéis tem mais, né? Mais Uhum. tempo de versão estendida do que o Hobbit. O Hobbit não acrescentaram tanto, né? Mas o Senhor dos Anéis tem bem mais. Uma coisa que eu lembrei do Hobbit até, que também eu assisti tudo em pré-estreia, inclusive o primeiro, que eu nem sabia que era Senhor dos Anéis. Mas até um diferencial no cinema do Hobbit é que ele foi filmado em 48 frames por segundo. Então, o Foi. normal de cinema é 24, e daí eu fiz Isso. questão de assistir lá numa sala que mostrava 48 frames por segundo, e realmente nas cenas onde tem muito movimento assim de lado, assim, você consegue ver esse detalhamento. Que nem você jogar um jogo em 30 FPS e depois jogar em 60 FPS, você 60. vai ver o negócio fluido. Então foi Parece mais uma real, né? O negócio. parece A muito mais real movimentação, né? O é, movimento muda bastante, assim, né? sim, foi um negócio na época que chamou muita E, atenção, eu e acho que foi, em e foi 3D bem. também. E foi bem inovador também isso daí. Como eu costumo falar, né? Até sobre o Senhor dos Anéis e depois do Hobbit. Você falou até de fazer um remake ou algo do tipo, que não vai demorar muito tempo pra rolar, porque a qualidade, né, dos filmes é uma qualidade que até hoje é difícil de superar. Por mais que na época, principalmente do Senhor dos Anéis, foram utilizadas técnicas assim mais arcaicas, mais antigas para os dias de hoje, né? 20 anos Uhum. depois, exatamente 20 anos depois aí. Mas mesmo assim, os efeitos especiais, toda essa questão das imagens é difícil de refazer hoje, né? De tentar fazer um remake ou algo do tipo, né? E o Hobbit também foi algo parecido, tanto que eles filmaram, o Peter Jackson pegou umas câmeras lá diferentes, super atuais assim na época. Acho que quase nenhum filme tinha feito dessa forma e tal. Lembro que. Esse do 48 frames eu acho que foi o primeiro filme que foi pro Então, cinema eu, 48 eu não frames. vou falar porque eu não sou especialista da área de cinema, mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro filme, foi algo inovador pra época mesmo. Umas câmeras bem diferentes. Quando a gente assiste o making of, aí no making of eles mostram lá, né, tudo certinho. Falar nisso, você falou de versão estendida, de ver tudo, até vou te indicar aí, nossa querida Warner também lançou aqui no Brasil um box, não tem mais, infelizmente aí, então já fica o apelo aí, querida Warner, relance esse box aí em Blu-ray, eu acho que tem DVD ainda. É um box com 30 discos, com as duas trilogias do Senhor dos Anéis e do Hobbit, com 80 horas extras, né? E Nossa, eu tenho 30 esse Blu-ray. discos. 30 discos. Você tem essa? Eu tenho, tá até aqui atrás. Nossa, tá, depois você mostra aí, quero ver. Mostro. Acho que Eu você fez unboxing no seu canal, não fez? fiz, no meu canal Ah, tem. então eu Canal vi. Bolseiro, aproveitar já falar aqui. Isso, tá na descrição, beleza? Depois você pode Isso. clicar lá e ver todos os conteúdos de Senhor dos Anéis por lá. Só sobre o Senhor dos Anéis, o canal. Qualidade. Na verdade, só sobre Tolkien, né? O Senhor dos Anéis é um pedaço ali da obra do Tolkien.
Ó, eu tenho umas perguntas aqui que eu quero fazer pra você, que eu que... Tá bom. pra ver mais ou menos o seu gosto, assim, algumas coisas pessoais. Ó, personagem preferido. Você tem algum personagem preferido? Tenho 2. Tá, Pode ser? conta pra gente. Pode ser dois, tem tantos personagens, É. são duas trilogias? Pode ser dois. Tá, é o Bilbo Bolseiro, por isso o canal O Bolseiro, né? Principalmente por causa do Bilbo. E o Imaginei. segundo é o Gandalf, né? O Gandalf, eu sei, é muito clichê assim, mas não tem como. Não, São esses é dois. muito carismático, é muito poderoso, ele é muito importante na história. O Bilbo não é o personagem preferido de todo mundo, não. É um Verdade. personagem, eu gosto muito dele, mas ele não é, acho que um Não dos é o mais clichê de queridos. favorito, né? Mas ele é por ser o principal, fica muito. Eu falo clichê por ele ser o principal no Hobbit. Senhor dos Aham. Anéis também tem ali. Mas não é o favorito de muitos, não. Mas eu tenho muitos motivos bons porque o Bilbo é o favorito. Então conta pra gente um desses motivos. Ó, acho que o que eu mais gosto, assim, dentro do Hobbit, você que gosta também do Hobbit, que assistiu bastante, você pode perceber que ele é um Bilbo, né? E no Senhor dos Anéis ele é outro Bilbo, né? A Uhum. personalidade, não que a personalidade dele muda, mas assim, ele tá em outra vibe, tá em outra pegada, assim. No Hobbit, ele tem aquele medo, ele não quer ficar de boa, ele é um bom hobbit, né? Como todo bom hobbit, ele quer ficar, quer curtir o conforto da sua toca, quer ficar tranquilo, não quer saber de Não quer se aventura. aventurar, é. E o Gandalf e os anões acabam tocando ali no lado Tuque dele, despertando ele pra aventura. Então ele tem aquele lá no fundo, ele tem essa questão da aventura, isso é tudo legal. Esse Bilbo é muito legal, mas meu Bilbo favorito é o Bilbo da Sociedade do Anel ali no começo, na festa dele. Nos filmes tem um pouco, mostra um pouco desse Bilbo, mas bem pouco. Nos livros mostra um pouco mais. Que é um Bilbo que ele não tá nem aí pra ninguém. Eu acho isso fantástico, porque tanto que aquela frase é uma frase que eu uso pra finalizar o meu canal, né? Pra fechar os vídeos do meu canal, que é: eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem, né? Então ali, ele tá ali, Ele choca todo mundo, né, com essa fala, mas é a pura verdade, né? é pura verdade. Se você for analisar essa frase a fundo, você vai entender, né, o que o Bilbo tá falando. E o Tolkien pensava assim, o Tolkien colocou uma frase dele mesmo no personagem, né? Porque ele tinha esse problema com fãs e tal. O Tolkien não gostava muito de fama, dessas coisas assim, né? Então você acha que o Bilbo é um pedaço da personalidade do Tolkien, pelo menos nesse sentido? Nesse sentido, sim, né? O Tolkien falou que o personagem que mais se assemelha a ele mesmo é o Faramir, né? Mas nesse sentido é o Bilbo. O Bilbo tem algumas coisas que o Tolkien colocou ali. E ele não tá nem aí, tanto que ele convidou, pra você ter ideia, é mais nos livros, né, que estão essas informações. Ele convidou um número de pessoas do condado pro aniversário dele e do Frodo. Eles fazem no mesmo dia. Então aquele aniversário, a festa do Bilbo, mas na verdade é do Frodo também, que o Frodo ele tá atingindo a maioridade, né? Que 33 anos é a maioridade Hobbit. E o Bilbo tá fazendo uns 101 anos, 111 anos. Então, somando as duas idades, dá 144. E aí ele convida 144 pessoas, que ali dá uma grosa, né? Que ele fala até. E ele fala no discurso dele, tipo, praticamente dizendo isso: olha, eu convidei 144 pessoas só para completar o número mesmo da soma da nossa idade, não porque eu gosto de vocês, entendeu? Muito bom. Então, ele é um Bilbo que ele não tá nem aí pra ninguém, não quer nem saber. Tanto que ele larga a bolsão, vaza, vai embora. E outra coisa que eu acho fantástico: o Bilbo foi o único que abriu mão do um anel, sem ninguém tomá-lo à força, né? E isso eu achei muito fantástico, Mas por ele ter não passado tanto que tempo. Ele não ele não queria. queria, né? Ele tentou Ele, ficar com o anel algumas ele vezes, foi mas influenciado, né, pelo Gandalf, mas ele solta, ele larga um anel, assim. depois de muita insistência. Isso não acontece. Acho que algo parecido foi com o Sam ali, mas o Sam ficou um dia, dois com o anel, então não teve tanta influência. O Bilbo ficou cerca de 60 anos com o anel. Então era para um anel dominar ele mesmo, assim, né? Todos Sim. os outros portadores, Sauron, Isildur, Gollum, o próprio Frodo,
foi tomado dele, né? Foi a força. É verdade. E o Bilbo não. E o anel influenciou ele em algumas coisas, né? Ele não tava envelhecendo e tal, Sim. mas então a raça dos hobbits foram os que conseguiram portar um pouco o anel. Inclusive o próprio Gollum, né? Porque ele também era da Ele era raça um ali. hobbit, né? É, da raça dos hobbits. E ele ficou cerca de 500 anos com um anel. Nossa. É muito tempo. E ele suportou bastante até. Ficou meio esquisito, mas... Ficou. Mas mas 500 suportou. anos, né? Né? Cara, você acha que alguém da Sociedade do Anel a mais poderia levar o anel? Por exemplo, o Legolas, você acha que ele seria corrompido? Você acha que todos poderiam ser corrompidos, menos o Frodo? Sim, todos. Eu acredito que sim, porque assim, um anel, ele é mau e ele vai despertar todo o mal que tem dentro da criatura, do seu portador, né? Então ele vai tentar despertar todo o mal que tem, né? Tanto que o próprio Gollum, na época Sméagol, né? Ele mata o amigo dele. É verdade. Em questão... sem ter possuído um anel, só de olhar, de desejo precioso. Então ele desperta o mal, né? Tanto que o próprio Gandalf não quer, tem medo. O Gandalf talvez seria um cara teoricamente capacitado para carregar, Mas ele já fala assim, não, tira esse negócio de mim, porque não me sei o que tente. pode acontecer, né? A própria Galadriel, super poderosa também, né? Também não. O Legolas, coitado. O Legolas... Tanto que, outra curiosidade aqui, o Tolkien fala que o Legolas foi o personagem que menos contribuiu na jornada do Um Anel. Sério mesmo, cara? Eu até ia falar que eu gosto qual dele. é o seu personagem preferido, mas o Legolas é meu personagem preferido. Eu não sabia disso. O Tolkien falou isso? Que ele foi o que menos contribuiu? Puxa vida. Porque assim, você pensa... Não, eu gosto dele. Só uma curiosidade antes de você falar também. Antes do canal, né? Anos antes, assim, nessa época que eu falei ali, 2002, 2003 e tal, a gente brincava lá com os amigos, ia fazer trabalho, aí às vezes a gente brincava, um fazia uma espada com um cabo de vassoura. Eu era o Legolas, cara, eu era o personagem, eu era o Legolas, eu gostava de arco e flecha, então o Legolas era um dos meus favoritos na época, assim, né? Mas nas cenas de ação, nas cenas dos alívios cômicos, ele junto com o Gimli, é muito legal você torcer pro Legolas, porque é um cara imbatível, né? Ele não errou uma flecha da trilogia inteira. Então, esse é meu personagem preferido, mas que pena que o... não tem muita coisa dele nos livros, assim, sabe? Tipo, não tem tanta ação, tanta cena, toda essa moral que ele tem nos filmes, né? Então, quem lê os livros, assim, acha o Legolas um personagem ok, sabe? Entendi, não fica tão fã dele. Ele é bom nos livros. Ele consegue abater um Nazgûl, aquelas criaturas aladas, né? As feras caídas que os Nazgûl, os cavaleiros montam, né? Ele consegue abater uma flecha. E se você pensar... Isso nos livros, né? No filme não tem. Se ele não fosse corrompido, você fala assim, pô, mas faria muito mais sentido entregar o anel na mão do Legolas do que do Frodo, né? Tem muito mais chance de se virar e de chegar até o final e matar todo mundo pelo caminho, mas não é bem assim. Ele provavelmente seria corrompido. Sim, todos, praticamente todos. Mais pergunta pra você. Cena preferida. Consegue identificar uma preferida ou uma das preferidas? Caramba, cena Aqui pode preferida. ser O Senhor dos Anéis e pode ser Hobbit, tá? Olha, eu vou falar... Não exatamente uma cena, mas momentos assim, que tem cenas, né, favoritas. Geralmente o que se passa no condado, eu gosto muito. Isso daí no comecinho mesmo. Isso. Aquela atmosfera que passa o condado. Essa atmosfera, né? Do condado, eu gosto demais. Tanto que quando o Bilbo fala que o Frodo iria com ele, né, partiria com ele para uma jornada lá, só que ele estava ainda apaixonado pelo condado, estava descobrindo o condado, né? O Bilbo falando do Frodo. Eu me sinto assim, tipo, né, como o Frodo, sabe? Tipo, nossa, tô apaixonado pelo condado, tô descobrindo o condado ali. Então essas cenas do condado eu queria ver mais, e na versão estendida tem mais, isso eu sei. Não lembro qual de cabeça, mas
na versão estendida esse começo ele é maior. E o final também mostra o casamento do Sam, né? Volta pro condado e mostra um pouquinho mais lá, né? Isso. Mas eu gosto tipo assim, do dia a dia do condado, né? Eu gosto Eu sei exatamente o que você tá falando, né? A musiquinha, pararam, pam, pararam, o sol brilhando, tudo bonitinho. E também gosto de Bri. Lá, eu queria mais tempo em Bri, passar mais tempo numa estalagem, sabe? Tipo, curtindo ali uma carne salgada, de porco salgada, né? O Bri, você fala lá no pônei saltitante. Uma boa bebida, exatamente, uma estalagem, né? Tem algumas estalagens fora Bri, né? Tem o Dragão Verde também, né? Tem o Ramo de Era. Então, assim, eu acho legal o Bri, gosto bastante também, por mais que seja chuvoso ali, tudo mais lama, né? Na imagem. Mas eu acho bacana. Eu acho que são as favoritas. Eu gosto muito das cenas de ação, sim. Mas o que desperta mais, o que esquenta mais o coração são essas cenas do Condado e de Bri. Legal. Eu acho que é bem aquilo que... Você também deve ter jogado muito RPG na sua infância, na juventude, tudo, né? Joguei pouco. Inclusive, já queria fazer até um merchan aqui. Nós Bora vamos lá. Iniciar, né? Eu não sei se o vídeo vai sair antes ou depois, mas na sexta-feira, né, agora, dia 23, né, que é sexta-feira, vamos iniciar as jogadas online aí de RPG. Olha no só. canal ambientado na Terra-média, né? Que então legal. vamos fazer isso ao vivo, vai ser live, né? A gente jogando RPG D&D, mas ambientado na Terra-média. E a gente vai fazer isso várias vezes, né? Vamos trocando os convidados, né? Inclusive o próprio Arthur já foi convidado. Oba! A gente só vai encaixar você aí, Arthur, na Qualidade agenda mais, aí. tô dentro. Legal. E assim, no RPG, eu joguei muito RPG quando eu tinha 15 anos, ou quando eu tinha mais tempo, assim, né? Porque RPG é um negócio que demanda muito tempo e demanda muitos amigos com o tempo também. Mas assim, quando eu vi isso que você falou, do condado, e daí o de Bri mesmo, aquele ambiente de taverna que você ouve falar nos RPGs, cara, Isso. acho que constrói, fala assim, é isso, eu quero viver nesse lugar aqui, por favor, me bota nesse lugar aqui. É isso mesmo. Mexe muito é com essa o sensação, nosso acho que você captou, acho que você tem a mesma sensação que eu. Acho que sim, cara, é bem possível. É essa pegada mesmo. Tanto que eu sinto falta de filmes ou séries que tratem só disso, porque todo filme, série medieval vai ter uma batalha, tipo assim, o ápice do filme ou da série é uma batalha, uma aventura. E eu queria, às vezes, uma série, tipo, até uma sitcom, mas tipo na Idade Média, ou, sabe? Uma sitcom que medieval. mostra o dia a dia, né? Eles na taverna ali mesmo, sabe? Eu te entendo perfeitamente. Vivendo cara. o dia a dia, né? Daquela época. Eu perguntei pra você sua cena preferida, eu vou falar a minha preferida, que na verdade tem um monte de preferida, né? A cena da batalha do Balrog com Gandalf e tal, mas eu acho que uma das que me chamou muito a atenção, assim, e até mostra esse ar de Terra-média, é aquela cena do Pippin, quando o Gandalf manda ele acender a tocha lá escondido, e uma tocha chama a outra, e acende a outra, e chamam os reinos dos humanos. Cara, quando eu vi aquele negócio acendendo, aquelas tochas acendendo, eu me arrepiei inteiro da primeira vez que eu vi, acho que todas as outras também, mas assim, mostra essa união, sabe? Acho que mostra esse sentido de medieval, de reino e tal. Foi uma coisa que é uma cena que eu gostei muito. E também a fotografia dela é linda, porque mostra todos aqueles locais da Nova Zelândia incríveis, aqueles morros. Então, foi uma das cenas que eu mais gostei. Que não é animação, né? É real, né? Vai ter, obviamente, ali, eu acho que a própria chama é animação, mas o cenário, né? Toda a paisagem é uma paisagem real. É isso aí. Mais pergunta. Cidade preferida. Você já falou do Condado. O Condado. Deve ser o Condado, né? O Condado. E segundo, Edoras. Edoras, ali onde Edoras fica o Rei Théoden, em Rohan, né? Que eu acho que você gosta, não gosta daquele Palácio Dourado, né? Que é o Paço Dourado. Ali é bem medieval, né? Tanto que o Rohan tem essa... É mais próximo desse lado mais medieval. Tolkien colocou em Rohan, né?
eu gosto, mas o que mais me chamou a atenção, mais até que o Condado, foi Valfenda. Meu, quando eles chegarem em Valfenda e mostra aquelas cachoeiras, aquele visual Nossa, é élfico, aquele verdade. visual construído em milhares de anos, centenas de anos. Porque assim, eu sempre gostei muito de elfo. Sempre que eu jogava RPG era com elfo e tal. Talvez por isso que eu goste mais do Legolas. Sim. Mas quando eu vi Valfenda, eu tava apaixonado pelo Condado. Quando eu vi Valfenda, eu falei, esquece Condado, cara. Eu quero viver aqui. Que legal, legal. Eu gosto de Valfenda também. Eu gosto. Mas aí eu gosto de Valfenda do. Aí é ligado novamente com a parte de Valfenda, tem um lugar chamado Salão de Fogo, né? Salão do Fogo. Que é onde eles ficam ali tocando músicas, né? Meditando e tudo mais e tal. Tem nos livros, né, que aparece mais. Então o pessoal fica um tempo ali, né? O Frodo, né, o Bilbo. É legal também. Valfenda é muito bom. Ó, batalha preferida. Tem muita batalha, mas tem alguma que mais te chamou a atenção? Batalha preferida. A clichê seria a última, né? Que é a mais gigantesca. Mas tem várias batalhas. Ó, a que eu gosto mais é exatamente do Abismo de Helm. Sim. Quando chegam os elfos, porque eles falam, não teremos a ajuda dos elfos, de repente chega, sei lá, meia dúzia de elfos de noite, mas beleza, chega lá os elfos para ajudar. E é uma batalha muito tensa, é uma batalha escura, a gente sente o medo dos defensores, porque realmente os muros foram quebrados, então é uma batalha que eu acho que é uma das que eu mais gosto. Eu também vou ficar com essa daí, do Abismo de Helm. Tava pensando nos campos de Pelennor, ali em frente a Minas Tirith. É uma batalha também muito legal, é muito efeito especial, né? Aquela ali tem uma batalha bem, bem É gigante, né? gigantesca. Campo aberto, né? Então dá pra fazer muita coisa, né? Mas essa do Abismo de Helm é muito legal. Boa. Ó, cena mais triste. Mais Vamos ver triste. se. Essa Tem uma acho que é um cena, já vou consenso. Vamos falar de ver. cara já. Vamos ver se é a mesma que a E minha. ela não tem nos filmes. Então não deve ser. Nos filmes não, desculpa. Não tem nos livros. Qual que é então? É a Pode ser que cena seja. quando o Frodo manda o Sam embora, assim, o Sam começa Puxa, é verdade, injustamente. cara. O Sam Nossa, começa a essa é triste chorar. mesmo. Essa Puxa. cena aí é de partir o coração, cara. Nossa, é verdade, porque a gente vê a parte do Sam, né? Sabe tudo que ele fez e fala, putz, não, Frodo, não faz isso, cara. Foi Ele, injustiçado. ele tá do seu lado. Nossa, é verdade. Ele descendo as escadarias ali, ele Putz, é toma triste, um né? Tipo, chegou capote, até toma um lá. rolão. Nossa, essa cena é triste mesmo. Mas tem uma que eu acho que é a mais triste, que é quando o Faramir ele marcha lá para enfrentar com Sim, os cavalos, com os cavaleiros para enfrentar os orcs que estão como que chama? Nas ruínas, assim, e, tipo, sim. marchou pra morte. Osgiliath. Cara, a musiquinha, eles marchando pra morte, tinha aquela cara de desespero, tipo, meu, não tem como a gente vencer, a gente tá indo pra morte e Já vai pra pra morte morte, mesmo. é. Nossa, cara, com aquela. Tanto que a música, até entrevistei o dublador, né, do Ah, Pippin, é? que canta a música, né? O cara que cantou mesmo? É, ele Nossa. cantou, foi o Silvio Giraldi, o dublador aqui no Brasil, Você e ele pediu pra ele cantar cantou um durante a pedacinho? entrevista essa música Ah, aí, é? Putz, quero ver isso. e ele que fez a adaptação, o próprio dublador que cantou, né, não foi um cantor profissional, e ele Aham. que fez a adaptação da música pro português mesmo, assim, né, e conta a história lá, tem no canal, entrevistei alguns dubladores, né, dos filmes, o último que eu entrevistei foi o Wendel Bezerra, O Ana Bezerra fez voz de quem? do Sam. Do Sam. É. Cara, ó, achei mais um motivo pra eu assistir mais uma vez toda a trilogia e o Hobbit também. Eu não assisti tudo dublado, cara. Você falando Aí, agora é o Pippin, né, que é o canta. Pippin. Eu não escutei a versão em português Ficou muito boa, dessa a música, eu adaptação escutei só em ficou muito inglês. boa. Nossa, cara, aí, ó, beleza. Eu assisti uns pedacinhos, sabe quando você tá trocando de canal, parece Senhor dos Anéis, você começa a assistir, tá dublado, beleza, mas eu não assisti tudo dublado. Vou Sim. assistir dublado, vai ser minha próxima trilogia. Assista, vale a pena porque foi muito bem feito. Eu sei que tem filmes dublados que não ficam legais, mas O Senhor dos Anéis, até nisso, até na dublagem, foi uma dublagem diferenciada, assim, né? Foi bem caprichado, tipo, alguns tolkienistas da época ajudaram na questão das legendas e da tradução, né, pro português.
Pra eles tentarem falar o mais próximo possível ali, sem cometer nenhum erro. Então a dublagem é muito, muito, muito boa mesmo, né? Eu gostei demais. E ficou essa questão, esse sentimento, né? Uma questão mais nostálgica. Eu assisto bastante legendado, né? Mas às vezes eu assisto dublado porque tem aquele sentimento. Porque a primeira vez que eu assisti foi dublado, né? Ah, é? Foi dublado? Foi. Ah, entendi. E, inclusive, eu conversei com o Guilherme Briggs. Ó, Em alguma entrevista, ele falou pra mim que ele dublou o pai do Legolas. Como que chama? Thranduil. É. É É o difícil Rei falar esse Élfico, nome. pode chamar de Rei É, Élfico o Rei Elfo. Tanto que no livro O Hobbit não aparece o nome dele, né? O Tolkien ainda não tinha dado o nome pra ele no Hobbit. Entendi, mas É, foi o ele Guilherme cha- Briggs que fez Isso. a Não, dublagem. então você vai saber outra curiosidade. O Guilherme Briggs também dublou o Gollum no O Hobbit. Gollum? No Hobbit. Ah, olha só. E eu É, acho que ele foi, se eu não me engano, eu acho que ele foi o diretor de dublagem eu acho que do foi Hobbit. sim. Acho que ele me contou isso também. Foi. Que Diretor de massa. dublagem dublou o Thranduil e dublou o Gollum do Hobbit. Tanto que foi até estranho, porque assim, essa dublagem foi pro Rio, né? Foi pro Uhum. estúdio do Rio. E a dublagem do Senhor dos Anéis foi feita aqui em São Paulo. Então, foram outros dubladores, assim. Tanto que os dubladores de São Paulo não entenderam por que não foram eles que fizeram, né? Porque o dublador do Sméagol, do Gollum, é outro também que eu entrevistei, né? O Carlinhos Uhum. Silveira. Os personagens que mantém trocaram também, será? O do Legolas? Todos. Todos trocaram. É, Entendi. troca o elenco quando tem esse negócio de São Paulo e Rio, né? Os estúdios. E a gente tem que Agora pensar estão também que mesclando foi. mais um pouco, mas antes era assim, se fechasse o contrato com o estúdio do Rio, era só a galera do Rio. São Paulo, só Entendi. São Paulo, né? Porque eles já têm os dubladores deles, cada estúdio tem os contatos. E até pra, tipo, não ficar o sotaque diferente, né? Tipo, um personagem fala leste e o outro personagem fala porta, né? Na Fica dublagem. diferente. E também foram 12 anos, porta, 10 né? anos mais ou menos. Foi muito tempo entre um filme e outro. Foi. Ó, mais pergunta. Pode mandar. Personagem mais forte. Isso aqui no sentido assim, se É, fosse pra colocar um na frente do outro, pode ter arma, beleza, mas qual que seria o personagem mais forte se fosse pra um X1? pra um X1. É. Cara, uma vez eu escolhi um personagem, fizeram uma pergunta parecida, mas pra batalhar lá, né? Ah, De personagens assim. Eu tinha escolhido o Beorn, né? Do Hobbit, você vai lembrar dele, o troca-peles lá que vira urso. mas é, Você é lembra? Ele é verdade, lembra? forte assim Ele é muito forte, né? você falou no corpo a corpo, eu acho que ele seria um forte assim. Agora, se for tipo de técnicas assim, talvez escolheria algum elfo ou um próprio um Aragorn da vida assim, para O Aragorn eu com acho que armas. ele já não conseguiria vencer o urso, não lembro o nome que você falou. Então, o Beorn. É. Talvez o. Mas você lembra desse Beorn que Lembro eles ficaram que, lá na casa dele, lá? sim, No que ele se, Hobbit? se transformava, né? Tanto que eles entraram na casa e ele quase destrói a porta. Isso. Isso. Ele tinha, tipo, Ele realmente é um cara quase 3 muito metros de forte. altura ali, sei lá. Sim. Mas, Então. ó, é que eu não coloquei as regras, né? Por exemplo, se fosse Coloca um as na frente regras do aí. outro, se fosse um na frente do outro, ele com certeza ganharia do Gandalf. Mas se tivesse uma certa distância, não sei, talvez as técnicas do Gandalf. Mas o Gandalf não é dos mais fortes de mago mesmo. Acho que a Galadriel é mais forte que ele, não é? Então, depende. De- Porque, assim, na verdade, em questão de raça, o Gandalf tá numa raça superior à da Galadriel. Porque o Gandalf, ele é da mesma raça do Sauron. Muitos não sabem, Hum, mas o Gandalf, o Saruman, o Radagast, né? O mago. O do mago que aparece no Hobbit, né? O castanho. mas ele Ele também é da mesma raça? é a mesma raça. Mesma Nossa. raça do Sauron. São Ele todos da mesma parece raça. um pouco inferior a poder, né? Então, aí que eu gostaria de explicar essa questão. Por que que acontece? O Sauron, ele tá utilizando a raça, só pra lembrar até, chama Maia. Ele é um Tá. Maia, né? É acima de elfo, tá? Só mais ou menos aí pra você entender. E Uhum. é uma raça angelical, pra vocês terem ideia, assim. E ele vem do oeste, vem, tipo, O Sauron é de dessa raça também ou Valinor, não? né? Não, desculpa, o Sauron não. O Saruman é dessa raça também ou não? É,
Todos os magos são, né? E o Sauron também. O Balrog também é dessa raça, só pra você ter uma ideia. Ah, entendi. Entendeu? É uma raça que tem um espírito assim, um pouco mais forte, assim, né? E aí eles encarnam de formas diferentes. E aí o que acontece? Dos magos, eles são emissários, então eles não podem usar, eles são mensageiros. Eles não podem usar o pleno poder deles. Tanto que eles vêm no corpo de velhos, né? Corpos velhos, né? De idosos, de anciãos, né? E tudo mais. Mas isso é Então, um corpo que eles escolhem pra não amedrontar os outros? Ou é um para corpo influenciar, deles porque mesmo? assim, o propósito deles é influenciar os povos livres da Terra-média a lutar contra o Sauron, a ganhar do Sauron, né? Então eles não podem usar o pleno poder, né? Não podem usar tudo aquilo. Tanto que o Gandalf, até nos filmes, ele ainda usa uns negocinhos, mas nos livros ele não sabe o mesmo, né? Uhum. E aí eles não podem usar isso daí. Já o Sauron, como ele já tá na desobediência, né? Ele Mensageiro nem quer nada, né? O quebrar doidão tudo. lá. Ele usa o pleno poder, né? Então, eles são da mesma raça. Então, se o Gandalf colocar de frente com qualquer criatura da Terra-média e ele tiver em pleno poder, cara, não tem como Entendi. vencer ele. Tanto que depois ele volta como o branco, né? Então ele já tem um pouco mais de autoridade, já tem um pouco mais de liberdade pra fazer algumas coisas e tudo mais. Deixa eu te perguntar isso. Eu já tenho um monte de versão sobre isso. Você sabe me falar por que que ele volta como branco? Porque ele substituiu o Saruman, né? Porque assim, o Saruman, todos os magos que vieram, são 5, na verdade. Isso daí tá em Contos Inacabados, tá? Tem Tá. explicando um pouco mais a Deixa história eu te dos falar magos. a versão que eu escutei, que eu falei, nossa, que interessante, mas pelo jeito não é a correta. É, eles Gente são... falando que ele evoluiu, assim, tipo, ele venceu o Balrog, aumentou o XP e evoluiu pra uma outra coisa. Não, na verdade a missão dele meio que mudou um pouco, assim, né? É que tanto os Maia quanto os Elfos, na mitologia do Tolkien, eles podem morrer fisicamente, né? Se eles estiverem encarnados, mas o espírito deles reencarnam, eles voltam, entendeu? Tanto que eu falei aqui do elfo Glorfindel, que no livro foi ele que ajudou o Frodo a chegar a Valfenda e não a Arwen. Esse Aham. Glorfindel, ele na verdade já tá nesse momento reencarnado. Ele morreu, ele matou um Balrog e morreu junto com o Balrog lá. Na queda de Gondolin, que é um outro conto eras antes, na primeira era. O Senhor dos Anéis se passa na terceira era, né, dessa mitologia. Na primeira era, esse Glorfindel já existia, e aí nessa luta contra um Balrog, ele consegue matar o Balrog, mas ele morre fisicamente. Só que ele retorna, né, como Glorfindel novamente. Então, assim, o Gandalf, ele morreu. Ele realmente, Ele morreu fisicamente, mesmo. morreu, Hum, de fato. Só que ele retorna, né? O espírito dele retorna, né? No corpo, restaurado ali, já com o propósito de o branco. Porque o Saruman era o branco. Então todos os magos, na verdade, como eu falei, eram 5 magos, né? Que chegaram na Terra-média para auxiliar contra Sauron. 2 foram para o leste, são os magos azuis, ninguém ouviu eles. Não sabe se eles cumpriram a missão, o propósito deles. Eles foram para o leste. E os 3 ficaram ali no oeste da Terra-média, que é o Saruman, o Gandalf e o Radagast, que vocês conhecem dos filmes. sim. E o que acontece? O Saruman, ele realmente era, entre aspas, o propósito dele era o mais forte, ele era o branco. Só que aí ele começou a ter contato com Sauron, e aí ele se corrompeu. Então ele Uhum. esqueceu o propósito dele, ele desvirtuou mesmo. Ele não ficou, tipo assim, ele não virou aliado do Sauron. Ele queria tomar o lugar do Sauron, só pra Olha você ter só. ideia. Ele começou a forjar anéis de poder. No livro fala que ele começou a aprender a arte do Sauron de forjar anéis de poder. E aí ele se intitula agora, e fala isso até pro Gandalf, quando o Gandalf vai visitar ele, fala, não sou o Saruman o branco, sou o Saruman de muitas cores, né? E aí ele se desvirtuou, perdeu o propósito. Então quando o Gandalf morre e ele volta para, digamos assim, o paraíso ali, o Valinor, ele é reenviado novamente e agora no lugar do Saruman, no propósito do Saruman. Então por isso que ele volta o branco, né? Que aí vira o Hum. Gandalf o branco. Aí ele tem outro propósito, né? Tá mais poderoso e tudo mais.
Entendi, olha só, isso aí eu não sabia não. Mas é engraçado essa questão do XP, o pessoal fala muito isso. Ele evoluiu. O Gandalf fala, vamos, corram, fujam seus tolos. Porque na verdade ele queria lutar sozinho pra aumentar o XP dele. Sim, não vai dividir de XP, vai bem longe pra não sobrar nada de XP pra ninguém. Exatamente, mas é engraçado, assim. Pode usar essa teoria, porque é uma teoria boa, assim, pra RPG, então. Pra RPG funciona maravilhosamente. Ó, mais pergunta pra você. Bora lá. Alguma cena desnecessária? Alguma cena que você olhou e falou assim, não, esse aqui acho que não precisava. Você lembra? Qual Pode filme? ser Senhor dos Anéis ou Hobbit. Alguma que você lembre. Eu vou falar de uma que, por exemplo, eu gosto... O Alfred como mulher lá, ele disfarçado lá. Nossa, é verdade, né? Concordo. No Acho que Hobbit, ele né? entrou no nariz de um troll também, não foi? Foi. Acho que ele morre no nariz do troll, não é? É, no nariz ou na boca, não lembro. Que eu prefiro apagar da minha mente essas Nossa, é cenas, né? verdade, cara. Essa realmente não precisa. E eu acho que não é nem da versão estendida, né? Ele Tem várias. Do escondido como se Hobbit tem fosse várias. Agora, do Senhor dos mulher. Anéis... O do Senhor dos Anéis tem uma que eu acho que não precisa, vamos ver se você concorda. Vai lá. Do Legolas, lá no Abismo de Helm mesmo, surfando no escudo e soltando flash em todo mundo. Você lembra dessa? Lembro. Cara, eu acho que não precisava. Ele podia muito É. bem ir descendo de boa, tirando flash, mas quando eu vi ele surfando, até eu que sou fã do Legolas, falei, não precisava. Mas Cara. a primeira vez que você assistiu, que você era mais novo, acho que você curtiu, possível achou que eu tenha radical. gostado. Eu não lembro. Mas é possível que no cinema deve ter falado, nossa, ele é demais mesmo. É possível. Mas tem outras cenas, assim, do Legolas com o Gimli, que são bem loucas, assim, zoadas, que eu acho o máximo, né? Tipo, um pegando na barba do anão. Uma das cenas que eu acho mais comédia é a disputa do Gimli com Legolas pra ver quem que abate mais inimigos. Tipo, tem muitas cenas incríveis. Agora essa eu acho que não precisava, essa do snowboard lá. Você falou dessa cena do Gimli. Tem uma legal também, aquela que o Legolas pega o Gimli, assim, o Gimli tá tipo, meio que correndo ou andando, assim, o Legolas tá a cavalo e ele pega o Gimli e joga pra cima do cavalo, né? É ali quando eles estão indo pro Abismo de Helm. Estão marchando e eles são atacados por lobos, né? Os wargs. Uhum. E aí o Gimli não anda de cavalo, né? Então ele tem sempre que ir com o Legolas, né? E aí ele tá a pé nesse momento, o Legolas consegue de alguma forma jogar o anão pra garupa dele ali em movimento, né? Nossa, é verdade, cara. Isso é bem impossível, né? Aquela cena que você olha e fala, digna de filme de ação, mas não faz muito sentido. Uhum. Deixa eu ver se tem mais perguntas pra você. Eu tinha colocado aqui pra perguntar pra você por que o Gandalf ficou branco. Essa era uma dúvida que eu tinha mesmo. Ele tomou um banho bem tomado. Aí você falou... Ele chegou bem diferente, né? Chegou com cabelo diferente, com túnica diferente, com... Acho que a personalidade mesmo mudou, né? Ele chegou mais sério. Sim. Realmente, fiquei feliz de saber isso. E conta pra mim um pouco, a gente tá chegando já no final do nosso podcast. Fala um pouquinho do seu mestrado, porque você tá fazendo o mestrado das obras de Tolkien. Qual que é o tema do seu mestrado? Na verdade, eu iniciei algumas matérias esse ano, né? No programa de pós-graduação de Ciências da Religião, a PUC Minas. E, na verdade, a tese, né? O que a gente está trabalhando ali, eu quero fazer, na verdade, sobre o cristianismo na vida e obra do Tolkien. Então, só estou achando um tema um pouco mais, digamos... mais objetivo, porque isso daí tá muito genérico ainda, né? Tô tentando achar algo assim relacionado ao cristianismo, encontrar algumas coisas, talvez as virtudes, algumas coisas assim, dentro da obra de Tolkien e talvez da vida do Tolkien também, né? Então tô pesquisando bastante coisa, né, sobre o cristianismo na vida dele, né? Puxando bastante coisa sobre o tutor dele, né, que foi um padre, sobre o local que ele frequentava, ali a igreja que ele frequentava, né? Então, toda essa questão eu tô pesquisando e fazendo anotações, mas já fiz alguns trabalhos, já fiz, na verdade, um trabalho no primeiro semestre, uma matéria de escatologia, a gente tá falando, você falou até do fim dos tempos, né? Do fim Sempre do vai mundo. acabar,
em 2012 e tudo mais, né? E nessa matéria até a gente estudou sobre isso, né? Que é Ciências da Religião, é uma matéria de escatologia na história e nas artes, a gente estava estudando. E aí, sempre teve esse negócio de fim dos tempos, né? Sempre ia acabar em algum momento, tem várias datas, e de vez em quando isso ressurge, né? Na humanidade. Óbvio que um dia vai acabar, mas ninguém sabe quando, né? Então o pessoal fica tentando adivinhar sobre isso. E eu fiz um trabalho, obviamente, poderia fazer sobre qualquer outra coisa com relação à escatologia, o fim dos tempos, né? O estudo do fim dos tempos, o fim das coisas. E eu poderia escolher qualquer coisa, mas escolhi, obviamente, até para esse trabalho, escolhi Tolkien. E eu falei sobre o fim dos tempos na mitologia do Tolkien, né? O fim dos tempos no legendário, porque tem o fim dos tempos após o Senhor dos Anéis, vão se passar algumas eras e terá uma batalha final, a Batalha das Batalhas, né? Que é a Dagor-Dagorath. Isso daí estão em outros escritos, rascunhos do Tolkien, né? Então também tem o fim dos tempos nessa mitologia mesmo, que é muito semelhante ao Ragnarok, mas também muito semelhante ao Apocalipse, né, da Bíblia mesmo. Então eu já fiz esse trabalho, já está pronto, e só que a tese mesmo do mestrado, a tese principal, estou buscando essa questão mais das virtudes cristãs, né, os valores cristãos dentro do Senhor dos Anéis ou dentro da Tolkien. Então funciona dessa forma o mestrado. Que legal. E deve ter muita influência, né? Tanto do Senhor dos Anéis e também. A gente sempre ouve falar que tem algumas influências do cristianismo, tanto no Senhor dos Anéis, nos livros de Nárnia também, né? Porque os autores eles eram amigos, né? Sim. O C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia e era amigo do Tolkien. O Lewis, ele era um grande amigo mesmo. O pessoal às vezes não fala muito, mas ele era muito amigo mesmo. E o Lewis, ele chegou um momento da vida dele, ele era protestante, né? Na verdade, da igreja anglicana. E de origem protestante ali, a família dele, mas ele virou ateu. Chegou um momento da vida dele que ele se tornou ateu, parou de acreditar em Deus. E quando ele conheceu o Tolkien, né? O Tolkien foi meio que um evangelista, né? Foi um cara que pregou o evangelho para o C.S. Lewis. E o Lewis retomou a fé cristã graças ao Tolkien. Né? Que coisa! E tem algumas coisas no Senhor dos Anéis mesmo que não sei se que tem alguma relação com a Bíblia, que tem alguma história parecida? Sim, o Tolkien falava que o Tolkien era católico, né? O Lewis era protestante, o Tolkien era católico, mas os dois eram amigos e falavam muito sobre o cristianismo. O Lewis, nas suas obras, falava explicitamente, que é chamado de alegoria, né? Quem assiste as Crônicas de Nárnia sabe que o Aslan é Jesus, então tá descarado ali. Fica mais na cara, dá pra perceber isso, que o Tolkien não gostava muito, por isso que o Senhor dos Anéis não tem muito isso. O Tolkien não gostava muito de alegoria, né? Então, porque ele falava que tirava a liberdade do leitor de interpretar da forma que ele quisesse cada personagem ou cada situação. E o Lewis fixava aquilo ali. Se o cara não tem uma referência cristã, ele talvez não poderia entender o que aquele personagem queria passar, né? Se não tivesse escrito isso. Isso, e mesmo se tem uma referência cristã, eu não consigo dar outra versão, ou fazer outra interpretação de Aslan, o leão, lá das Crônicas de Nárnia, se não for Jesus. Não tem outra coisa que eu consiga encaixar ali, tá muito descarado, né? Então o Tolkien não gostava muito disso, mas era uma técnica que o Lewis gostava, fazia bastante. Mas o Tolkien, ele falava que o Senhor dos Anéis era uma obra cristã, né? Mais especificamente católica, ele declarou isso em carta. Não, o Senhor dos Anéis, ele é uma obra cristã, na opinião dele, na mente dele, né? Só que ele falou que quando ele escreveu, ele descobriu isso depois que era uma obra cristã. Porque quando ele escreveu, ele não teve a intenção de criar uma obra cristã, de colocar elementos, valores cristãos ali, que é a amizade, o amor, sabe? O sacrifício. A gente percebe isso, né? São valores cristãos, virtudes cristãs. Ele não teve essa intenção, mas por ele ser cristão, ele faz parte da essência dele. Ele colocou o que estava dentro dele. Ele percebeu isso na revisão. Como ele revisava muito, né? Demorava muito, né? Quando ele estava revisando, ele, poxa, na verdade essa obra tá bem cristã, assim, né? Por mais que seja indireta, né? Então, porque o Tolkien ele também se esforçava para não cair nesse lance do Lewis, né? Da alegoria.
Certo, pra não acontecer de voltar o Gandalf e falar assim, é Jesus Cristo, uma coisa assim, né? Isso. Não, ele... Tanto que você, independente da sua religião, de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, se o cara for budista, ele consegue fazer uma interpretação budista em O Senhor dos Anéis. Entendi, Entendeu? porque Se o tem cara aqueles valores de amor, de respeito, de amizade, Isso. Mas, assim, segundo o próprio autor, é uma obra católica cristã, né? Ele definiu assim, mas, como eu falei, ele deixou aberto para interpretações de qualquer religião, né? As pessoas podem ler tranquilamente, sem precisar ser cristã, né? É bem tranquilo isso daí. Então a gente encontra, é muito fácil de encontrar, a gente consegue fazer muita aplicabilidade, que é o que o Tolkien falava, né? Falando, vocês têm que fazer aplicabilidade, não alegoria. Aplicabilidade é eu conseguir tirar elementos ali, ou momentos, personagens, conseguir fazer essa comparação, mas sem bater o martelo. Por exemplo, não existe Jesus em O Senhor dos Anéis. Uhum. Não tem como você falar assim, tal pessoa é Jesus. Não tem como. Você pode falar que algumas pessoas têm características de Cristo. Vou dar um exemplo, que tem um autor até que escreveu um livro, né, que é O Messias Vem à Terra-média, que ele fala sobre o tríplice ofício de Cristo, né, na Terra-média. E aí ele traz ali o tríplice ofício de Cristo em alguns personagens. Por exemplo, o tríplice ofício, ou seja, são 3 ofícios que Cristo teve quando veio à Terra, né? Que é o sacerdote, rei, né? E profeta. Então, o que ele pega? Ele pega essas 3 funções e acha no Senhor... em personagens diferentes. Isso. Por exemplo, o Gandalf, ele é o sacerdote, né? Na verdade, desculpa, o Gandalf ele é o profeta. É o profeta. É o profeta. Por quê? Porque o profeta é aquele que aconselha, aquele que traz mensagem de Deus pro povo, tanto que o Gandalf ele veio dos anjos, dos deuses, para trazer... ele é um emissário, ele é um mensageiro, né? Então ele é um profeta. E aí o cara vai abordando todas as características do Gandalf e de um profeta cristão. E aí tem o sacerdote, que aí sim seria o Frodo, né? Que o sacerdote ele fazia, na época do Antigo Testamento, ele fazia os sacrifícios, né? Pelo povo ali. Então o Frodo ele se sacrifica. Ele já sabe que ele vai para a morte. Ele já vai naquela jornada pelo mundo para se sacrificar, para salvar o mundo. Tanto que ele fala pro Sam: eu salvei o condado, mas não para mim, né? Porque ele não fica no condado no final, né? Então... Ele quando pega o anel para ir pra jornada, ele já vai meio que assim, tô indo, mas... Pra morte, pra sacrifício, pro abate, né? Vou morrer. Exatamente. E o rei mais descarado que eu vejo assim é o próprio Aragorn, né? Uhum. É o ofício de Cristo como rei, que é o próprio Jesus. Ele sendo de linhagem real, quando ele veio a primeira vinda de Cristo, quem conhece de cristianismo, sabe que ele veio como muito humilde. Ele não veio como um rei de fato, mas ele é o rei. E o Aragorn, durante muito tempo, passou sua vida sendo de linhagem real, mas como um andarilho, como o passo largo, né? Como um caminheiro, né? Que ficou na tradução. E aí depois ele reivindica lá o direito dele de ser rei, né? E aí tanto que tem o filme, né? E o livro, O Retorno do Rei. Então dá para fazer aplicabilidade. Ninguém é Jesus e muitas pessoas têm características de Jesus ou de outros personagens bíblicos ou de outras religiões. Então, isso é bem aberto no Senhor dos Anéis, no Hobbit e tudo mais. Que legal, cara. E o legal das obras de Tolkien é essa complexibilidade mesmo, né? Tanto que você tem um canal que fala só sobre o universo de Tolkien, só sobre o universo de Senhor dos Anéis. Exatamente. Então, ó, quem quiser conhecer mais, sempre tem vídeo lá no canal O Bolseiro, que tá na descrição aqui. E com essa deixa, eu falo que a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Rafael, cara, foi muito legal essa nossa conversa. Gostei muito de conversar sobre o Senhor dos Anéis. Não é sempre que eu tenho essa oportunidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de conversar comigo no Warner Play. E eu vou fazer um vídeo com você também lá no canal O Bolseiro, né? Exatamente. Queria até convidar a galera. Não sei qual vai sair primeiro, mas depois você edita a descrição. O vídeo vai estar aqui na descrição da participação do Arthur no quadro Adivinhas no Escuro. É um quiz sobre a Terra-média. Vamos ver se ele vai sair bem. Será? Né? Tô preparado, cara. Quero ver se eu vou me sair bem ou não aí nesse quiz de Senhor dos Anéis. Tomara que sim. Imagina, eu erro todas as perguntas para o pessoal falar, mas você não sempre falou que manjava de Senhor dos Anéis?
Tomara que eu vá bem. Não, pela conversa aqui você vai sair muito bem, né? Ufa, tomara. Eu preparo umas perguntas bem simples, é mais pela diversão mesmo, mas tem uma pontuação, tem um score final, Opa. que é um score que compara com os outros participantes, né? Então, galera, não perca esse vídeo aí, vai ser muito legal com o Arthur. Se inscreve no canal Bolseiro, eu falo só sobre Tolkien, toda a obra, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, né, de uma forma descontraída, de uma forma mais pop, né? E falo muito sobre os filmes, né? E sobre os livros também, e várias novidades. Inclusive, a gente falou aqui desse novo filme que vai sair aí pela Warner. Qualidade demais. Então, muito obrigado, Rafael. Foi um prazer. E pessoal que está assistindo aí, a gente vai continuar com outros podcasts. A gente vai ter também sobre Harry Potter, vários assuntos com vários influenciadores e outros canais. Então é isso aí. Eu te convido a assistir sempre o Warner Play e a se inscrever aqui no Warner Play também. Se você apareceu aqui de paraquedas e viu, nossa, que legal, eles falam sobre o Senhor dos Anéis aqui, também. Então se inscreve aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Falou, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo para você.